Olá pessoal, tudo bem? A gente está chegando aqui com a segunda aula do nosso curso Como Ser Freelancer e, conforme prometido, essa aula vai ser sobre as vantagens e os riscos da profissão freelancer, né? Ao contrário da maioria das pessoas, eu não gosto de usar os termos vantagens e desvantagens. Eu prefiro usar vantagens e riscos porque eu entendo que muitas das coisas que para mim pode ser uma vantagem, para você pode ser uma desvantagem e vice-versa. Então, até em função disso, eu separei essa aula de uma maneira um pouco diferente. Em vez de colocar um quadrinho com prós e contras, né? Eu vou trazer aqui algumas características, alguns aspectos que envolvem o trabalho, e é independente se é freelancer ou não, e falar um pouquinho do que para mim, é vantajoso e desvantajoso. Agora, o que é bom ou ruim é muito relativo e você vai poder jogar de acordo com o seu perfil, tá bom? Então, vamos começar primeiro pelos os aspectos profissionais, né? Eu separei os três primeiros são profissionais e os outros quatro são mais pessoais, tá? O primeiro é o financeiro, que eu acho que é o meio que o clichêzão da área freelancer, porque todo mundo, querendo ou não, trabalha em função de uma recompensa financeira para pagar conta, para fazer suas atividades de lazer e tudo mais. Então, a primeira pergunta sempre é quanto você ganha, né? Quanto ganha um freelancer? Essa é até uma aula que mais para frente a gente vai trazer também sobre precificação. Mas o valor financeiro, de fato, é uma das coisas mais importantes que um freelancer precisa decidir. É, e vocês vão ver que todas as características vão ser compostas por um quadrinho verde, que são os pontos positivos, vamos dizer assim, e os pontos negativos no outro lado, nesse rosa, vermelho, enfim, que é justamente o contraponto e que não há certo ou errado, né? São simplesmente aspectos em relação a cada característica que você avalia depois o que cabe ou não para o seu perfil, o que você concorda, o que você discorda, enfim. Isso é muito pessoal. Não há muito segredo aqui, eu já falei, acho que até na primeira aula, o grande ponto positivo de ser freelancer é a liberdade que envolve, inclusive, o seu valor por hora. Então, chega um cliente querendo um site, chega um cliente querendo um contrato ou qualquer outra coisa do tipo, você determina quanto você vai ganhar. Você não é empregado de ninguém fixamente e tem um salário predeterminado. Se você acha que uma atividade vai ter uma dificuldade, um desafio que deva ser melhor remunerada, você cobra quanto você quiser. Lógico, precisa seguir uma linha, uma estrutura de raciocínio, porque também não adianta fazer valores assim estratosféricos que o cliente não vai aceitar de maneira alguma. Mas, de maneira geral, você pode manusear os seus valores de maneira a se adequar à sua realidade, o que você acha correto ou não. Outra coisa muito bacana que eu acho em relação ao aspecto financeiro é que o seu trabalho é convertido em financeiro, em valor, né? Porque muitas vezes a gente trabalha em empresas que, por mais que tenha questão da hora extra e tal, a gente trabalha muito mais e não necessariamente recebe essas horas a mais, né, trabalhadas. Aqui, como freelancer, você realmente, o tempo que você se destinar a trabalhar, você vai receber pelo projeto. A não ser que você faça um orçamento muito errado e que o trabalho leve muito mais tempo do que você imaginou. Aí, de fato, vai sair alguma coisa meio gratuita, assim, na sua hora. Mas, de maneira geral, conforme você vai pegando experiência, o que você se propõe a fazer, você vai ganhar, né? Não tem aquela coisa das horas extras que não são recompensadas. Nem toda empresa paga hora extra, tem outras questões. Por outro lado, a gente tem dois pontos que eu também já abordei na outra aula, mas que é sempre bom a gente retomar. A primeira é a instabilidade. Então, você pode ganhar muito num mês e pouco no outro, e vice-versa. Você pode passar por meses aí de poucos clientes, e isso vai afetar o seu ganho, o seu rendimento mensal, que eu acho que é o grande problema e o grande desafio para quem está começando. E tem também o risco de calote, que é uma coisa que a empresa também oferece no sentido negativo, né? Você pode eventualmente trabalhar e atrasar salário e tudo mais. Só que como freelancer, como você vai ter clientes diferentes, a gestão do risco de calote é um pouquinho mais complicada. Porque você tem que estar ligado ali com quatro, cinco, seis pessoas e liga e cobra e o cara vai, amanhã eu vou depositar e não deposita e tal. É, assim, há como você gerenciar isso bem usando o sinal, ou seja, obrigando que o cliente pague uma quantia antecipada antes de você começar o trabalho, ou até usando as plataformas, aquelas workplaces para freelas, que a gente vai até mais para frente um pouco sobre isso.
mas se meio que elas garantem o seu pagamento. Então, acho que o aspecto financeiro é o que tem prós e contras mais bem definidos, assim. Até há quem acha que a instabilidade é boa, porque se eu posso ganhar menos, eu também posso ganhar muito mais. Agora, de maneira geral, isso é visto como uma forma negativa do aspecto financeiro, e não há muita discrepância assim, de opinião sobre isso, mas é basicamente isso. O segundo ponto muito importante, e a gente já começa a entrar num assunto que diverge mais opiniões, é a carreira. Por quê? A empresa, vou começar agora pelos negativos. A empresa, ela oferece um plano de carreira mais ou menos definido, né? Você começa como estagiário, você evolui e vira um analista, depois de um tempo ele prova para uma coordenação, e assim sucessivamente. Quando você é freelancer, você não tem esse plano de carreira. É você que vai montar o seu plano de carreira, você que vai ir atrás de novas oportunidades, novos estudos, enfim, tudo que você puder fazer. E, além disso, de maneira geral, isso eu também já falei na primeira aula, os trabalhos não são feitos no modelo de CLT. Então, muitos benefícios trabalhistas são perdidos, como férias, 13º, enfim, outros aspectos também são garantidos pela CLT. O freelancer, de maneira geral, não tem, e quando tem CLT, geralmente é por tempo pré-determinado. Então, o cliente vai, sei lá, também projetar uma obra, então ele contrata ali um engenheiro freelancer pelo período da obra, depois ele encerra. Então, não tem aquela coisa de ficar 10 anos numa empresa e ter vários benefícios, numa rescisão, enfim. Por outro lado, até eu já comecei a falar um pouco do aspecto positivo desse ponto quando eu falo de plano de carreira, porque a partir do momento que você determina o que você vai fazer, o que você vai estudar, que área você vai trabalhar, você cria um leque de oportunidades muito grande. Numa empresa, de maneira geral, a gente tem uma função, fica um tempão fazendo aquela função, 6 meses, um ano e meio, 2, e é aquela rotina mais fixada, sem muita variação. Como freelancer, você não tem essa necessidade, né? Sendo um designer, você pode pegar um trabalho de uma logomarca, de um logotipo, depois migrar para uma coisa mais de website, voltar para um cartão de visitas, essa coisa vai variando, né? Própria área de atuação, vou começar com assuntos alimentícios, agora eu vou um pouco para engenharia, enfim, você tem um leque de oportunidades muito grande. Isso significa que você vai ter uma experiência com clientes muito diferentes. Mais para frente eu vou falar sobre portfólio. Vocês vão ver que no meu site tem alguns clientes de áreas bem diferentes, então isso me dá um contato com assuntos diversos, e isso faz a gente evoluir muito em questão de conhecimento. E também a maior possibilidade de aprendizado justamente por estar com diversas áreas de atuação em conjunto, tá? O último aspecto profissional, e um pouco ligado com carreira, é a questão da atividade. Voltando ao exemplo da empresa, você chega na empresa, das 6 às 18, você vai fazer uma coisa específica. Sei lá, se você é da área de contas a receber, você vai atrás de cliente, vai ligar, vai fazer a cobrança, vai mandar boleto e tudo mais, mas todo dia isso. O freelancer ele é mais livre para buscar as atividades que ele vai fazer. Uma hora ele vai trabalhar com cliente, outra hora vai trabalhar com outro, com um assunto, depois vai para uma outra área. Então você tem uma diversificação dos seus segmentos. Por outro lado, e até isso é ligado com a questão da estabilidade financeira, você não tem uma regularidade de trabalho tão grande. Então, no mês você vai ter 4, 5 clientes, no outro você vai ter 15, depois eles vão voltar para 10, né? Isso vai depender muito da sua área de atuação, essa questão da quantidade. Mas, de maneira geral, o trabalho varia. E a partir do momento que ele varia, você tem uma estabilidade de trabalho e uma estabilidade financeira, que acho que é o grande desafio, principalmente para o freelancer iniciante, que ainda não está habituado com essas oscilações e pode se assustar num momento de maior dificuldade, tá bom? Agora vamos para os aspectos pessoais. Eles até envolvem a atividade profissional, mas geralmente são itens que dizem mais respeito ao seu perfil e personalidade do que propriamente a uma atividade, a uma carreira, tá bom? O primeiro aspecto que eu separei é o social. O grande problema dele é basicamente o isolamento. Então, como é uma carreira independente, muitas vezes você vai trabalhar sozinho. E trabalhando sozinho, se você não mora com a sua família, se você não tem um parceiro, enfim, isso significa ficar em casa sozinho, malemar indo até o cliente, depois voltando, e isso pode ser ruim. Há como você trabalhar essa questão
num espaço de coworking, em algum outro cenário que tenha mais pessoas. Alguns clientes permitem que você fique alocado na empresa deles, isso também reduz um pouco esse isolamento. Mas para pessoas muito comunicativas, que gostam de conversar, que gostam de falar, isso pode vir a ser um problema, tá bom? Por outro lado, também está muito na sua mão ficar em casa, ficar isolado ou ir atrás, como eu falei, de um coworking, de algum parceiro, trabalhar em conjunto. Então você consegue, ao mesmo tempo que corre o risco de ficar um pouco isolado, você tem novos contatos, novos clientes, novas experiências, e isso amplia o seu network de uma maneira muito grande. Então cria também a oportunidade de você conhecer mais pessoas, né? E não ficar sempre naquelas mesmas de uma rotina fixa, tá bom? Outro aspecto, tempo. Ponto positivo são os horários flexíveis, a gente já falou sobre isso na primeira aula. Você define que horas vai trabalhar, quando vai trabalhar, se vai trabalhar no dia. Só que, se você não tiver uma boa capacidade de organização e gerenciamento de tempo, isso vai se converter em uma desorganização e muitas vezes você vai se pegar trabalhando mais tempo do que devia. Por quê? Porque comecei a trabalhar e fui ver um filme ao mesmo tempo, comecei a bater papo com a minha mãe que passou aqui na sala, enfim. Então, se você não souber se organizar, o tempo vira um problema. Então, tem que ter isso muito claro e criar definições. Eu sugiro muito que no começo você crie uma rotina como se fosse funcionário de uma empresa mesmo. Não importa se você vai trabalhar de noite, de madrugada, enfim, a hora que você quiser. Mas crie uma rotina de tal horário, trabalhar até para ir se ambientando com essa liberdade e não se perder logo no começo. Porque é uma coisa realmente que parece simples, mas ela pode ser problemática, tá bom? Outro ponto que eu também já falei na primeira aula é a questão da autonomia. E acho que eu já abordei todos os temas, todos os tópicos da autonomia na outra aula, mas é bom a gente deixar bem claro para quem não viu a primeira aula. O freelancer tem uma liberdade muito grande. Ele escolhe quando vai se candidatar para propostas, quando vai tirar férias, quando vai trabalhar, que horas, com quem, aceitar cliente, recusar. Só que, de novo, se você não souber se organizar, você vai se perder. Você vai perceber que os clientes vão aparecer em uma hora com um grande volume, são 4, 5, 6 pessoas ao mesmo tempo precisando do seu serviço. De repente eles saem, eles somem, não aparecem mais. E aí, se você não tiver uma organização para saber até que ponto você pode aceitar, até que ponto é melhor recusar, essa liberdade ela pode virar um problema, né? Além disso, também com aspectos positivos, eu acho que a questão da fuga de problemas como trânsito, estresse, que principalmente nas grandes cidades a gente tem, e o conforto. Você trabalha de onde quiser, você pode criar o ambiente bem à sua cara, né? Aquela coisa de... Nem todo mundo é agradável no ambiente de trabalho de uma empresa, então, se você tem alguém que não gosta, tal, consegue manter distância. Então, são várias opções. O único ponto que eu reforço é isso, você precisa se organizar, você precisa saber gerenciar essa autonomia, até porque ela vai se converter no último ponto que eu coloquei, que é a tomada de decisão. Você não tem um chefe, você não tem horário, você não tem rotina e você tem a sua própria vida para decidir o que quiser. Isso é ótimo, isso é excelente, só que você precisa saber se organizar. Porque se algo der errado, você não conseguir cumprir um projeto, você não conseguir entregar algo que foi combinado com o cliente dentro do prazo, você não vai poder culpar um chefe, você não vai poder culpar a internet da empresa que caiu, você não vai poder culpar aquela reunião de última hora. É você que gerencia a sua própria carreira, a sua própria vida. Então, você cria uma responsabilidade muito grande e você, com essa responsabilidade, precisa saber se organizar. Porque senão você pode sim se perder. Tá bom? Essas foram as principais características do universo freelancing. Como vocês viram, eu coloquei prós e contras, mas não é necessariamente algo positivo ou ruim, né? Porque agora, esse mesmo ponto da autonomia. Para quem é organizado, eu não vejo muito ponto negativo, porque se você se organizar tal, não vai ter dificuldade de lidar com a autonomia. Para quem já é mais bagunçado, desorganizado, isso sim é um problema, entendeu? Então, a ideia dessa aula foi justamente mostrar todos os prós e contras, até para que você que está começando possa já ir se preparando, assim, olha, onde eu vou ter dificuldade? É na organização, é na captação de cliente, é no isolamento, é na tomada de decisão. Existem muitos aspectos, né, esses são só os principais, que envolvem essa carreira,
mas que podem ser plenamente gerenciados, não é nada de nenhum bicho de sete cabeças. Então, foi por isso que eu chamei essa aula de vantagens e riscos, em vez de vantagens e desvantagens. Cada um enxerga de uma forma, né? E espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula.